Olá, bem-vindos a mais uma aula de Física, sexta etapa. Hoje iremos fazer a correção de atividade sobre leis de Newton. Primeira questão diz assim: qual é o peso de um corpo de massa de 4 kg em um local onde a aceleração da gravidade possui módulo 10 metros por segundo ao quadrado? Então ele pergunta aí qual é o peso, né? Peso. Se ele tem uma massa de 4 quilogramas, e ele tem uma aceleração gravitacional, nesse caso, de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, para encontrarmos o peso, é só pegar massa vezes a aceleração da gravidade. Então, peso vai ser igual a massa 4 vezes a aceleração gravitacional, que é 10, né? 4 vezes 10 vai dar 40, então vai ser 40 newtons aí. Na segunda questão, ele diz: um corpo de massa 5 kg movimenta-se ao longo de uma trajetória retilínea com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Qual é o módulo da força resultante desse corpo? Então, para encontrarmos a força R, né, força resultante, qual o módulo dessa força? Ele deu o valor da massa, que é 5 kg, né? 5 kg. Ele deu a aceleração, que é 3 metros por segundo ao quadrado, e vamos encontrar a força resultante. Então, a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Força resultante vai ser igual a massa 5 vezes a aceleração 3. Então, 5 vezes 3 vai dar 5 vezes 3, 15 newton. Esse é o valor da força resultante aí. Na terceira questão, uma força de 10 newtons é aplicada em um corpo de massa 2 kg. Ele pede para determinar durante 5 segundos qual é a variação da velocidade que ele quer aí. Então, primeiro, eu tenho que achar o valor da aceleração, né? Eu tenho aí a força, que vai ser 10 newton. Eu tenho o valor da massa, que é 2 kg, né? E eu vou achar primeiro a aceleração. Então, é isso que primeiro eu tenho que achar. Se eu tenho força, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Força vai ser 10, né? A massa, 2, e a aceleração é A, né? Passando para o primeiro mesmo, vai ficar assim, 2A e aqui 10. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar 10 dividido por 2. Então, a aceleração vai ser 10 dividido por 2 dá 5 metros por segundo ao quadrado. Achei o valor da aceleração. Se eu achei o valor da aceleração, que era a primeira coisa que eu teria que fazer, agora eu vou fazer o segundo passo, que é achar a velocidade, né? Velocidade. Então, eu tenho o seguinte: eu tenho a aceleração, que é 5 metros por segundo ao quadrado, e eu tenho o tempo, né? A variação do tempo aí, o período, que foi de 5 segundos. Tenho 5 segundos aí. Então, eu vou encontrar a velocidade. Então, a aceleração é a variação da velocidade, né, pela variação do tempo. Então, eu vou ter a velocidade aí, no caso, né? Então, a aceleração vai ser 5, o tempo 5 também, né? Então, a velocidade, vou botar só V. Então, multiplico os extremos pelos meios, eu vou ter 1 vezes V é V, eu tenho 5 vezes 5 aqui. Então, V vai ser igual a 5 vezes 5, vai dar 25 metros por segundo. Esse é o valor da velocidade nesse período aí de 5 segundos, né? Nesse instante aí, 5 segundos. Na quarta questão, ele diz: um corpo de massa 2 kg, inicialmente em repouso, a um corpo de massa 2 kg, inicialmente em repouso, se é em repouso, espaço inicial 0, velocidade inicial 0. Aplica-se uma força resultante constante de 8 newton. Calcular o deslocamento do corpo depois de 10 segundos. Então, ele deu a massa, né? Que vai ser 2 kg. Ele disse que estava inicialmente em repouso, então a velocidade inicial é 0 metro por segundo, porque estava em repouso. Se estava em repouso, a velocidade inicial é 0. Aplica-se uma força resultante.
de 8 newton, né? Força resultante de 8 newton. Aí, depois de um intervalo de 10 segundos, eu só estou colocando os valores aí, né? E ele quer que você calcule o deslocamento. É isso que ele quer no final das contas. Bom, mas ele também não deu aí a aceleração diretamente. Então, a primeira coisa que vamos fazer é achar a aceleração. Eu sei que a aceleração, força resultante, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Força resultante, 8. Massa, 2, né? Vezes A. Passando, mudando de posição os termos, né? O que está no segundo membro vem para o primeiro, porque eu quero o valor de A. E o que está no primeiro vai para o segundo. Então, 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, nós vamos ter 8 dividido por 2. Então, a aceleração aí vai ser igual a 8 dividido por 2, dá 4 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração. Após encontrar a aceleração, aí nós vamos encontrar o que ele pede, o deslocamento, né? Então, nós vamos achar o deslocamento aqui, né? O deslocamento. Então, eu sei que o deslocamento vai ser igual velocidade inicial vezes o t, vezes o tempo, mais a aceleração dividido por 2 vezes tempo ao quadrado. Bom, então, deslocamento vai ser igual a velocidade inicial aqui, 0. O tempo, 10, né? Mais a aceleração, 4. Só que dividido por 2 vezes tempo ao quadrado. Tempo é quanto? 10. Então, é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado. Então, deslocamento vai ser igual a 0 vezes 10 é 0, mais 4 dividido por 2 dá 2, vezes 10 ao quadrado dá 100, né? Então, o deslocamento aí vai ser igual a 0, 2 vezes 100 dá 200, então vai ter 200 metros. Então esse foi o deslocamento desse corpo, né? Depois de 10 segundos. Ficamos por aqui, até a próxima aula.